Então vamos lá, pessoal. Hoje eu vim aqui falar sobre um assunto que tem se tornado cada vez mais comum nesses 14 anos de formada, que eu sempre encontrei muita gente com dor na lombar, maior queixa sempre foi dor na lombar. Pela primeira vez eu encontro pessoas com dores cervicais, né, no pescoço e nos ombros. E comecei a estudar um pouquinho mais, né, tanto para tratamento, mas também pensando nas causas. Então eu vim montar aqui algumas coisas para falar, né, para todo mundo. Tem algumas pessoas que só me acompanham, não são as minhas alunas, ou já foram, não são mais, para ajudar. A gente está entrando aí numa fase de muita atenção novamente em relação ao Covid, então o primeiro ponto é já isso, a parte emocional afeta muito, dores em geral, e parte de tensão de ombros, né, influencia demais, tá? Então, tentar achar alguma maneira de tranquilizar um pouquinho mais a mente, principalmente, porque senão realmente o corpo vai sentir, tá bom? Outro ponto, posição para dormir. Tem muita gente que relata que acorda com dor. Então, às vezes a pessoa fala: Melissa, tô com dor no pescoço. Eu falo: mas você acordou com dor ou você ficou com dor durante o dia? Quando se acorda com dor, geralmente está relacionado à posição que a pessoa dormiu, né? Quando a dor vem durante o dia, é por conta de posição, principalmente do trabalho. Então, posição para dormir. A melhor posição para se dormir realmente é em decúbito lateral, então de lado, tá? Eu acho que eu já fiz um post sobre isso, eu vou dar uma olhada. Se eu não fiz, eu monto umas imagens novamente para vocês, coloco depois no final do vídeo. Então, ponto também que muita gente me pergunta: Melissa, qual que é o melhor travesseiro? Tem muita gente que acha que é aquele da NASA, visco, não sei o que, pena de ganso. Eu falo: o melhor travesseiro é com a altura ideal. A altura ideal é a altura que, pensando, né, principalmente em dormir de lado, em decúbito lateral. Então aqui, pensando que eu tô deitada, aqui tá o meu travesseiro, tá? Então eu não posso nem ficar com a cabeça muito caída e também não posso ficar com a cabeça muito elevada. A gente sempre tem que pensar que o nariz tem que ficar alinhado com o centro do corpo. Então, por isso que eu falei, o importante do travesseiro é a altura. É uma altura suficiente, tá? Que mantenha o seu nariz alinhado com o resto do corpo. Aí, em relação à textura, né, densidade, aí vai de conforto. Eu, por exemplo, eu não gosto de travesseiro muito mole. Eu não sinto confortável com aquela coisa parecendo que, né, tá afundando. Eu já prefiro um travesseiro mais denso. Mas aí vai de pessoa para pessoa. Então, não precisa ficar pensando em gastar R$50 num travesseiro, tá? Você pode comprar travesseiros e só ir juntando por conta da altura. Às vezes um travesseiro de uma altura média e um mais fino para dar a altura certinho para você. Então, o travesseiro é igual colchão, eu costumo dizer. Infelizmente, a gente tem que testar. O que pode ser confortável para mim pode não ser confortável para você, tá? Aí, pensando novamente em posição para dormir, muita gente dorme de lado e em posição fetal, porque realmente uma posição confortável, né? A posição fetal, a gente fala que seria a posição que o feto fica no ventre da mãe. Então é uma posição de segurança. Então muita gente dorme toda encolhida e principalmente aqui, ó, o queixo grudado no peito. Isso é péssimo, porque quando a gente gruda o queixo no peito, a nossa cervical, que tem que ter uma curvatura, vou colocar uma imagem aqui para vocês verem, tem que ter uma curva, fica totalmente reta e tensionada, tá? Tensiona a musculatura, tensiona a parte nervosa que passa aqui atrás. Então, por mais que seja confortável, gostosinho dormir nesse posicionamento, evitem ao máximo. Eu escutei de uma aluna hoje e eu achei ótimo a analogia que ela está fazendo. Ela está fazendo para trabalhar, mas você pode também fazer para dormir. Na hora de dormir, você precisa pensar que se você colocar a sua mão, o seu polegar e o seu dedão no centro do peito, eles precisam ficar praticamente alinhados, tá? Se você tiver com o queixo muito para frente, o seu polegar ele vai ficar
seu indicador, desculpa, ele vai ficar muito para frente e o seu polegar mais para trás. Então a distância, eu costumo dizer, aqui ó, de uma bolinha entre o queixo e o peito. Não precisa mais do que isso, né? Tem gente que dorme com o pescoço muito aberto, acaba muitas vezes roncando, né? Tendo algumas outras questões aí não muito agradáveis e forçando também a cervical, tá? E por último, em relação ao decúbito, se você, Melissa, não consigo dormir de lado, só consigo dormir de barriga para cima, o que eu costumo te pegar e dar é que a pessoa pegue uma toalhinha, para quem dorme só de barriga para cima, esquece travesseiro, tá? Pegue uma toalhinha, faz um rolinho aqui ó, com uma toalhinha de rosto e coloque atrás do pescoço. Tem muita gente que fala, mas é aquelas almofadas, né, de viagem. Eu falo aquilo, a tendência muitas vezes é puxar o pescoço para frente, então não é muito legal. Ele é muito alto, né? Vai fazer uma curvatura muito grande. Então faz uma aqui, ó, com uma toalha de banho, coloca atrás do seu pescoço e você precisa pensar que aqui o topo da sua cabeça, a parte mais saliente aqui da cabeça atrás, ela precisa ficar apoiada, tá? Então essa posição dá um relaxamento aqui para a parte anterior do pescoço e ao mesmo tempo estimula uma curvatura da sua cervical, tá? Então, para quem dorme de barriga para cima, de preferência sem travesseiro, com uma toalhinha. Melissa, eu só consigo dormir de barriga para baixo. Então, tá bom. Então, novamente, esquece o travesseiro, porque travesseiro ele vai ficar forçando a sua cabeça para cima. Então, vai sobrecarregar algum dos lados da sua cervical. Sem travesseiro, aí veja se você consegue, né, dormir com as mãos para cima, porque também sem travesseiro, com os braços para baixo, a tendência também é forçar. Mas o ideal mesmo é de lado, com os travesseiros ou travesseiros, se você achar um só de um tamanho ideal, que seu nariz fique alinhado com o peito, tá? Ok. Segundo ponto, posição para trabalhar. Nossa, gente, meu Deus, eu fico desesperada com esse povo em home office. Pego no pé e brigo e ameaço de não atender mais, porque é terrível. Se você está em home office, uma coisa é fato que você precisa fazer, é investir em você. Então, muita gente acha, investir em cadeira. Eu falei, não precisa de cadeira. Você tendo uma cadeira confortável, tá? E que fique numa altura ideal, não precisa comprar uma cadeira de R$500. Mais importante principalmente quem está em home office, geralmente está utilizando notebook, né? Então, a tela do computador, ela sempre tem que ficar na linha do nosso olhar, tá? Por quê? Se nós estamos aqui, ó, na frente do computador, e eu estou com a tela mais baixa, que é o caso do notebook, a tendência é a gente ficar com o olhar mais para baixo. Olha o meu pescoço, o que acontece? Além da minha cabeça vir para frente, que eu falo tartaruguinha, né, com a cabeça para frente, além da cabeça vir para frente, a cervical ela tende a ficar extremamente reta. Então a gente precisa sempre pensar na linha, olha para cima, é nessa linha que tem que ficar o monitor. Então, se você está usando o notebook, compra aqueles adaptadores. Se você não quiser comprar adaptador, tudo bem, não compra. Pega livro, pega o que precisar para suspender o seu computador e compra um teclado e um mouse externo. Gente, é coisa de R$30. Você procura no Mercado Livre, você vai achar lá um teclado e um mouse. R$30 é menos do que um lanche no McDonald's atualmente. E você vai fazer um bem danado para sua cervical. Tá? Que mais que eu pensei? Apoio para os braços. Não adianta também você trabalhar sem estar com os antebraços apoiados, porque a tendência é tensionar os ombros, tá? Se você fica nessa posição, automaticamente seus ombros tensionam. Então você precisa apoiar os antebraços para permitir um relaxamento aqui dos ombros, senão seus trapézios vão tensionar, isso vai te dar dor, no final do dia vai estar tudo ruim. Voltando aí a dica que a minha aluna tinha dado, que eu achei bem legal. Então, quando você estiver trabalhando, coloca aqui, né, o dedão e o indicador e veja, se você tiver com o seu indicador estiver muito para frente, quer dizer que não está ainda na altura ideal o seu monitor, tá? Então, coloca o monitor para que o seu nariz
fique alinhado com o seu peito, né? Os 2 dedos fiquem alinhados, não um para frente e outro para trás. E continua pensando ali na bolinha, uma bolinha de tênis embaixo do seu queixo. Que daí você vai estar com a cervical na posição ideal. Tem muita gente que fala, ai Melissa, vou comprar um colar cervical, um colete postural. Isso, o que acontece? Quando você está usando é ótimo, maravilhoso, nossa, relaxa, né? Mas é justamente isso, relaxa. A sua musculatura, ela entende que ela não precisa mais trabalhar, então tende a enfraquecer. Você não vai ficar de colete, de colar o resto da vida. Quando você tirar, sua musculatura não vai conseguir manter adequadamente ali o seu pescoço ou manter adequadamente sua coluna. Vai piorar a dor, tá? Então, esses acessórios a gente utiliza só em casos muito graves, né? Porque senão é realmente colocar tudo da maneira, da altura certa, utilizar, né, a ergonomia, que é justamente isso, melhorar aonde você está trabalhando da melhor forma, para não te causar, não te prejudicar, principalmente pensando em postura, tá? Terceiro ponto, celular. Quem é meu aluno agora sabe que eu fico doida quando eu abro a porta e a pessoa já tá me esperando e geralmente ela tá no celular, né? Então daí ela tá sentadinha aqui do lado de fora e ela tá assim, ó. Já começa, antes de entrar, já tá tomando bronca, tá? Eu falo, gente, não é que eu uso muito celular, a gente tá agora numa era de realmente tudo a gente utiliza o celular. É simples, é só você elevar o celular. Eu não canso, às vezes a pessoa tá perto de mim, tá aqui, eu só faço assim, ó. Só eleva a mão da pessoa. É só você usar um pouquinho mais os seus braços, tá? Então, ao invés de ficar aqui, ó, queixo grudado no peito, cabeça pra frente, sobe a mão, automaticamente, ó, já vai alinhar melhor. E ainda de quebra você trabalha um pouquinho os seus bíceps, porque você vai ter que fazer mais um pouquinho de força com o bíceps, tá? Isso vale também para livro. Hoje não é tão comum as pessoas lerem, né, com tanta frequência, mas vale também quando você está lendo, a tendência é você, às vezes, até apoiar, né, o cotovelo em algum lugar e deixar o livro, aí então a cabeça vai ficar baixa. Aí pensa quanto tempo você vai ficar lendo, quanto tempo a sua cabeça vai ficar para frente, quanto tempo sua cervical vai ficar tensionada, tá? Eu vou deixar aqui adicionado no vídeo também, para não ficar muito comprido, os exercícios que eu já tinha postado para as pessoas que estão em home office para fazer durante o dia. Faz umas pausas 2, 3 vezes ao dia. Você não levanta para tomar água, para ir ao banheiro, faz uma pausa. E alguns exercícios que eu coloquei, você nem precisa fazer pausa, você pode fazer enquanto você estiver trabalhando, tá? Para de falar para mim que quer comprar um colar cervical, sendo que você precisa melhorar o que você está fazendo, tá? Ou fica bronca para hoje. Então pensa aí no seu travesseiro, na altura do seu travesseiro, pensa no posicionamento para trabalhar e pensa na sua posição para quando você estiver usando o celular, tá bom? E daí mesmo assim, você continuar, Melissa, continua com muita dor, aí realmente vale a pena a gente investigar melhor o que está acontecendo. Mas isso é por experiência, tá? Profissional, adequando esses 3 pontos, a chance de você continuar com um quadro de muita dor é praticamente nulo. Vai demorar um pouquinho para voltar, para zerar. Não estou falando que vai zerar a sua dor, mas você vai ver que não vai ficar tão desconfortável quanto tem ficado no dia a dia, tá bom? Então, não sou blogueirinha, mas como eu vejo isso, muita necessidade e é geral, então compartilha com aquela pessoa que você sabe que está trabalhando em casa, que está trabalhando tudo errado e que reclama de dor, né? Compartilha porque vai fazer bem a ela também, tá bom? Valeu!